Prontinho. Depois de um longo e tenebroso inverno, acho que está tudo funcionando agora. Show. Bora lá, então, começar. Hoje é dia 8 de agosto de 2023. Primeira aula da disciplina de Banco de Dados 2, do segundo semestre do curso técnico em informática. Recapitulando, na disciplina de Banco de Dados 1, o nosso objetivo principal foi aprender a fazer projetos de banco de dados. Com isso, nós aprendemos a analisar alguns casos, pequenos casos, e transformar esses pequenos casos em banco de dados na prática, né? Porque no final da disciplina, vocês aprenderam a pegar um projeto pronto. No caso, nós utilizamos esse software, o MySQL Workbench, para desenhar os nossos projetos, depois de avaliar caso a caso os exercícios que nós implementamos. No final da disciplina de Banco de Dados 1, nós aprendemos a transformar esse projeto em um banco de dados. Para isso, nós aprendemos a copiar o código SQL, que é gerado automaticamente por esse MySQL Workbench. Vimos a opção de gerar o código aqui na opção Ctrl+G. Vimos também a opção de clicar com o botão direito em cima da tabela, botão direito do mouse em cima da tabela, usar a opção de copiar o código SQL. E esse código SQL, nós trouxemos ele aqui para o PHPMyAdmin, que é uma das ferramentas que nós temos aqui no painel de controle em uma conta de um data center. Essa conta do data center disponibiliza diversos serviços, entre eles o serviço de banco de dados. Muito provavelmente nas disciplinas do professor Evandro e do professor William, em algum momento, vocês vão aprender a montar ambientes como esse aqui, ó, um ambiente de um servidor, onde você disponibiliza um ou diversos serviços para determinados usuários. Então, aqui no Data Center, nós temos disponível esse painel de controle com diversos serviços, entre eles o serviço de banco de dados. Então, nós viemos aqui em banco de dados MySQL, criamos um banco de dados. Aqui no meu exemplo, no meu usuário, eu tenho apenas o banco de dados Prof. Ônibus, que foi o que eu usei de exemplo para mostrar para vocês, que inclusive eu acho que é esse projeto aqui, que a gente viu por último, eu acho, ou que a gente usou para implementar isso. E no usuário de vocês deve ter diversos outros bancos, porque vocês fizeram vários outros exercícios. Bom? Você que ficou como monitor de banco 2? Ah, não, é o Alexander. Não, é o Alexander. Não, o Arcanjo está em outra. É o Alexander. Então senta aí, vamos ver. A notícia boa é que vai ter monitoria nessa disciplina. E o cara é fera, hein? É um dos melhores que já passou aqui pelo curso. O moleque arrebentou nos exercícios. Depois eu vou ver com ele se ele pode participar, mas ele deve ter outra aula nesse horário. Mas tudo bem, de qualquer forma, remotamente, vocês vão poder acionar ele para ajudar a fazer os exercícios, tá? Porque isso aqui, ou você aprende, ou você esquece a área de desenvolvimento de software. Porque desenvolver software sem banco de dados não existe. Em banco de dados, se você não sabe SQL, desiste. Certo? Vai procurar outra coisa a fazer, vai brincar de desmontar a CPU, gabinete, passar pincelzinho para limpar a placa. Vai ficar cortando cabo, limpando, vai fazer outra coisa mais trivial. Bom, dito isso, vamos voltar aqui no nosso
no nosso problema. Então, aqui, ó, eu tenho o Prof. ônibus, tem aqui as tabelas criadas, vocês aprenderam a criar esse banco de dados, criar essas tabelas, vocês aprenderam a inserir os dados nessas tabelas. Aqui nós temos alguns dados, ó. Essa tabela de fabricantes está vazia, o ônibus também está vazia, mas tem aqui cidades, estados. Eu me lembrei agora que no final do semestre passado eu pedi para vocês assistirem um vídeo que tem meu lá no YouTube sobre integridade referencial e engenharia reversa. Eu vou reforçar para que quem não assistiu assista, para você entender o que significa literalmente esses relacionamentos que a gente põe no nosso projeto de banco de dados aqui, ó. Porque fica até bonitinho esse monte de quadradinho com essas ligações aqui pontilhadas, ó, mas você precisa entender na prática o significado desses relacionamentos que a gente tem aqui no projeto. E esse vídeo que eu fiz lá, ele ficou tão bom, ficou tão bem explicado, tão detalhado, que eu acho que eu nem conseguiria repetir ele aqui. Então assiste lá, mas de qualquer forma, a gente ainda deve falar disso nessa disciplina, e em alguns casos aqui eu vou relembrar desse assunto e passar mais explicações. Mas quem não assistiu, procura lá no YouTube. Se não achar, me manda um zap que eu passo o link. É um vídeo que fala sobre integridade referencial em banco de dados. Bom, então pressupõe-se que, se você está aqui nessa sala hoje, você foi aprovado em banco de dados 1, sabe encarar um problema e transformar esse problema em um projeto de banco de dados. E esse projeto de banco de dados, você sabe também converter ele em um banco de dados. Ó. Ok? Bom, isso é metade do problema. A outra metade do problema a gente começa hoje em banco de dados 2, que é agora que eu sei projetar e criar um banco de dados e colocar coisas dentro desse banco de dados, eu preciso fazer as outras 3 coisas. As outras 3 coisas bom, eu crio o banco de dados e consigo alimentar ele, inserir informações. Se eu sei inserir, eu preciso aprender a alterar, apagar as informações e a mais importante de todas, que é a consultar as informações. Essas informações armazenadas dentro do banco de dados, de nada valem se elas não puderem ser utilizadas. Para isso, mais uma vez, eu vou aqui no nosso guia espiritual, que é o manual de referência. Lembrando mais uma vez que esse manual é muito velho, mas ele ainda é mais do que suficiente para a gente. O MySQL já está lá na versão, acho que 8, e esse manual ainda é da versão 4. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui o que eu quero começar a mostrar na aula de hoje. Bom, o que nós começamos a estudar na aula de hoje é o capítulo 6 deste manual, que é basicamente esses 4 comandos aqui. Tá tudo bem aí? Algum problema? Dá um tapa nas costas dele aí para ele desentalar. Pronto? Não, aí é agressão. Pode não. Bom, então vamos lá. Manipulação de dados, capítulo 6. Lembrando mais uma vez que é o capítulo 6 desse manual que a gente está usando, nesse endereço aí, que ainda não tem essa URL aí, esse link. Anota, porque a gente vai usar ele muito. Então, vocês aprenderam a criar o banco de dados e vocês aprenderam o comando insert, que é para inserir os dados dentro das tabelas. Lembrando que essa inserção, ela também passa pelo processo de validação da integridade referencial, que leva em consideração os relacionamentos colocados no projeto do banco. Então, hoje, eu quero começar a mostrar para vocês o item 6.4.1, que é o select, que é o comando
que nós enviamos para o banco de dados com o objetivo de consultar algumas informações que estão dentro daquele banco de dados. Aqui você tem a sintaxe do comando e nós vamos aprender este comando em partes, em pequenas etapas, até a gente aprender quase tudo que tem aqui no manual referente a esse comando. Então, eu gostaria de destacar desse comando, primeiro, dois itens aqui, ó. Bom, primeiro é o mais importante, que é o comando, que é o select. O segundo é o from. Certo? Então, eu vou executar um primeiro exemplo desse comando para que vocês comecem a entender como ele funciona. Aqui, no PHPMyAdmin, eu uso a aba SQL para enviar comandos SQL para o banco de dados. Ele já trouxe para mim aqui um exemplo. Ó. Como eu disse, deixa eu ver se eu consigo aumentar esse negócio aqui. 150, vamos para 200. Que é mais fácil para que vocês possam visualizar aí. Então, retomando aqui no manual, eu tenho select e o from. No select, aqui na frente do select, esse ponto aqui, ó, eu vou especificar quais informações eu quero trazer do banco de dados. Aqui no from, eu vou especificar qual, a princípio, nós vamos trabalhar com qual a tabela tem as informações que me interessam. Certo? Porque mais do meio para o final dessa disciplina, nós vamos aprender que aqui eu consigo buscar informações em várias tabelas ao mesmo tempo. Então, a princípio, nós vamos trabalhar com uma tabela só para começar a brincadeira. Então, from cidades é o nome da tabela que eu quero trazer as informações. Bom, a tabela cidades, quais informações ela tem? São as suas colunas. E ela tem a coluna nome, ID, nome e o F. São as 3 colunas que tem nessa tabela. Eu posso especificar aqui, ó, ID, nome e o F. Então, eu estou falando quais... Veja bem, vamos recapitular aqui. Vamos recapitular isso aqui. Deixa eu abrir isso aqui numa outra aba. Olha só. Uma tabela, ela é composta de colunas. Aqui a tabela cidades. Eu tenho a coluna ID, a coluna nome, a coluna UF. A tabela, ela tem N linhas. São várias linhas. Cada linha tem um valor para aquela coluna. Então, aqui, ó, ID, nome e UF, eu tenho na primeira linha ID2, nome Uberaba, sigla MG. Na segunda linha, ID3, nome Araxá, UF, MG. Então, voltando para cá, eu estou pedindo para o banco de dados o conteúdo da coluna ID, o conteúdo da coluna nome e o conteúdo da coluna UF, lá da tabela cidades. Para processar esse comando, cadê o comando, o botão executar? Está aqui embaixo. Executar. Ele vai processar esse comando e trazer o resultado para mim. O resultado está aqui, ó. Bom, percebam que o resultado, ele vem do jeito que a informação foi solicitada. Eu pedi a coluna ID, depois a coluna nome, depois a coluna UF. Então, o resultado veio nessa ordem. A coluna ID, depois a coluna nome, depois a coluna UF.
Então, significa dizer que se eu mudar a ordem desse negócio aqui, ó, se eu colocar nome, UF e depois ID, o resultado também vai mudar. Veio o primeiro nome, depois o F, depois ID. Bom, existe uma outra opção que funciona, mas é muito pouco utilizada no desenvolvimento de sistemas, de softwares, que é o asterisco. Quando eu coloco esse asterisco aqui, ó, eu estou falando que eu quero todas as colunas da tabela. Então, se eu colocar o asterisco, ele traz todas as colunas da tabela. Se eu colocar só a coluna UF e depois a coluna nome, no resultado vai vir, obviamente, só essas duas colunas. Então, a gente tem aqui alguns conceitos que você precisa lembrar para o resto do ano. Porque eu vou falar muito, vocês vão me ouvir muito falar disso até o final do ano. Toda vez que eu executar um comando select, eu terei como resultado uma matriz. Essa matriz terá uma certa quantidade de colunas. Essa quantidade de colunas depende da quantidade de itens que eu especificar aqui na frente do comando select. Aqui na frente do comando select, cada item que eu especificar separado por vírgula vai me gerar uma coluna lá na matriz resultante. Eu chamo muito de matriz resultante. Por quê? Porque é resultante do processamento desse comando SQL por parte do software de banco de dados. Então, eu escrevi uma instrução SQL, quando eu mando executar, essa instrução é enviada para o software de banco de dados, aqui no caso o MySQL, mais especificamente o MariaDB, né? Aqui não é nem MySQL. E o software de banco de dados devolve essa informação que é apresentada para a gente aqui, ó. Então, sempre decora isso. Não esqueça disso jamais. Toda vez que a gente mandar processar um comando select, teremos como resultado uma matriz. A quantidade de colunas dessa matriz é de acordo com a quantidade de itens que eu especificar na frente do select. A quantidade de linhas dessa tabela vai depender da quantidade de informações que tem dentro dessa tabela e, mais à frente, a gente vai perceber que a gente consegue definir critérios para separar os dados que a gente deseja receber como resultado, tá? Bom, nossa, gente, é tanta coisa que eu não sei nem por onde a gente começa. Deixa eu ver. Tá, acho que a gente já pode... Bom, vamos lá então. Voltando aqui para o manual, eu vou deixar para que vocês depois estudem aí até o final da aula, hoje à tarde, e também nas próximas aulas isso vai ser muito importante. Então, nessa disciplina vocês vão perceber que cada vez menos eu vou estar como a gente está nesse momento aqui, ó, onde eu estou explicando e está todo mundo aí prestando atenção, assistindo a explicação. Cada vez mais eu vou... esse tempo aqui vai ser menor e o tempo da aula vai ser maior para que você possa executar o que eu estou te pedindo, que é, por exemplo, estudar e testar coisas que nós temos aqui, que eu vou mostrar agora, voltando lá para o começo do manual. Então, eu já gostaria que vocês começassem a fazer testes hoje, com o que eu vou mostrar aqui, ó. Já decorei 632, quer ver? 632. 632, não, 632, é isso aqui mesmo. 632 é quase que
praticamente como uma linguagem de programação, o SQL, ele possui muitos recursos. Entre os recursos que eu considero bem importantes e interessantes, nós temos aqui, ó, esse grupo de funções, que nesse manual está no capítulo 6, mais especificamente no item 6.3. Funções para uso em cláusulas select e where. O where a gente ainda não estudou, a gente vai aprender muito em breve. Mas dá para aplicar tudo isso aqui no select. E hoje eu gostaria de começar com vocês nas funções string. Então, aqui, ó, item 6.3.2, nós temos aqui dezenas de funções string que eu posso enviar para o software de banco de dados para que ele aplique essa função antes de me devolver a informação que eu quero. Então, vou pegar aqui alguns exemplos, demonstrar como funciona e depois eu vou liberar para que vocês possam fazer a atividade de hoje, que será criar um banco de dados e inserir dados nesse banco de dados e depois eu quero que vocês comecem a estudar essas funções aqui. Por exemplo, função concat. O que essa função faz? Ela simplesmente concatena um monte de string. Então, como é que eu poderia usar essa danada aqui no meu exemplo? Eu estou pedindo para o software de banco de dados, banco de dados, me dá aí o conteúdo da coluna UF, me dá aí o conteúdo da coluna nome, da tabela cidades, mas eu vou querer colocar uma terceira coluna na minha matriz resultante. Olha eu falando de novo. O que é matriz resultante? É o resultado do meu comando aqui, ó. Nessa matriz, eu vou querer colocar uma terceira coluna, só que nessa terceira coluna não vai ser a informação da coluna nua e crua, como no caso do F nome. Eu vou querer fazer o seguinte, eu quero pedir para o software de banco de dados concatenar o quê? O que me der na cabeça. Obviamente que no caso de um projeto de um software, você vai usar essa funcionalidade aqui para atender alguma regra de negócio que precisa ser implementada naquele software. Mas aqui eu vou mandar ele concatenar, sei lá, um asterisco, entre aspas, o asterisco, quero que ele concatena o nome da tabela cidades, depois do asterisco e o nome da tabela cidade, eu quero que ele concatena, sei lá, 2 underline, depois de 2 underline, eu quero que ele concatena o ID da cidade, e depois eu quero que ele concatena um asterisco. Fecha parênteses. Então, percebam que o resultado do processamento desse comando vai ser uma tabela que terá 3 colunas. A primeira tem o F, a segunda tem o nome, tudo vindo lá da tabela cidades, e a terceira coluna dessa matriz resultante terá o resultado do processamento desse troço aqui, ó. Então, essa função vai pegar esse asterisco, o que tiver dentro da coluna nome, 2 underline, vai pegar o ID e vai juntar tudo isso e colocar numa terceira coluna como resultado do meu comando. Deixa eu pensar aqui, vamos processar isso para ver. Eu já vou alertar aqui, muitos alunos têm o hábito de colocar um espaço entre o nome da função e o parênteses. Costuma dar erro, tá? Deixa eu ver se aqui ele já acusa como erro. Não, vou processar assim para ver se dá erro. Não deu erro, não. Mas eu diria que evite fazer isso, tá? Bom, vamos executar e vamos analisar o resultado? Olha o resultado da terceira coluna aqui, ó. Asterisco, Uberaba, underline, underline, 2 asterisco. Ou seja, eu estou apenas demonstrando para vocês o que a função concat faz. Vamos pegar uma outra. Essa concat, usei ela muito pouco. Mas tem coisas aqui que você fala assim, nossa, eu acho que isso aqui nunca vou precisar usar esse troço num algoritmo. Quando você menos espera, você se depara com um problema e para resolver aquele problema, aquela função pode te ajudar. Essa função aqui é legalzinha, ó.
L-Case ou Lauer? O que ela faz? Converte tudo para minúsculo. Eu vou usar ela não, vou usar uma outra. Essa left aqui a gente usa muito. Left. O que a função left faz? Retorna os caracteres mais à esquerda da string. Então, existe uma string e o que eu colocar aqui vai ser a quantidade de caracteres que a função vai pegar à esquerda. Então, se eu acrescentar isso aqui no meu comando, que já sumiu, não é esse? É o de cá, esse. Se eu vier aqui, ó, e colocar, vou separar isso aqui, tá? Vou pôr isso aqui na linha de baixo, vírgula. Então, aqui, eu vou usar a função left. A função left, ela tem dois parâmetros, uma string e um tamanho. Essa string, vou fechar isso aqui. Essa string pode ser a coluna de uma tabela, como, por exemplo, o nome, que é a coluna da tabela cidades. E o próximo parâmetro é o tamanho que eu quero pegar mais à esquerda dessa string. Então, o tamanho eu quero pegar 5. O que a função left faz? Vai lá na coluna nome e pega os 5 primeiros caracteres mais à esquerda. Então, na hora que eu processar isso aqui, ó, como eu disse, quantas colunas tem na matriz resultante? 1, 2, 3, 4. Porque eu coloquei 4 itens na frente do select. Então, aqui, ó, o F, nome, o concat e o left. Olha o que o left fez. 5 primeiras letras do nome. Uberaba ficou Ubera. Araxá pegou tudo, pegou o nome completo. Araxá. Tuiuiutaba ficou Tuiuí. Delta pegou as 5 letras. Igarapava ficou Igara. Campinas ficou Campi. Ou seja, a função left pegou os 5 caracteres à esquerda do nome. E do mesmo jeito que tem o left, tem o right lá na frente que pega a direita. Tem, ó, função locate é muito usada, função ltrim. Essa função aqui é legal, ela te dá o tamanho. Então, vou usar ela aqui só para teste. Eu sempre faço confusão se é GTH ou GHT. Vou copiar ela para não errar. Vou trocar esse concat aqui. Ó. No lugar do concat, eu vou colocar a função left, nome. A função left, como é que ela funciona? Você só passa a string. Você usa a função, passa a string, que ela vai te devolver. Então, left de nome, e não ficou coloridinho aqui, hein? Vamos executar? Ah lá. Uberaba, ele mostrou 7. Araxá, ele mostrou 5. Delta, 5. Igarapava, 9. Ou seja, o que a função left fez? Ela retornou para mim o tamanho da informação que está naquela coluna nome. Tudo bem? Dúvidas? Então, a missão de vocês hoje será criar o banco de dados que eu vou passar para vocês. Eu vou passar no quadro. Faz tempo que eu não rabisco um quadro. Estou com vontade hoje. Vou fazer um desenho no quadro de um projeto de banco de dados. Vocês vão fazer esse projeto no Workbank, criar esse banco de dados no usuário de vocês, inserir 10 linhas em cada tabela, e depois que você tiver com esse banco de dados pronto, eu quero que vocês estudem essas funções aqui do manual. Ok? Sem dúvidas? Hoje nada. Muito boa a sua pergunta. Deixa eu explicar um negócio. Eu já vou até adiantar, aproveitando a sua pergunta. Diferentemente da disciplina de banco de dados 1, onde cada aula tinha uma tarefinha que você tinha que me entregar, e essa tarefinha era que valia os pontos da disciplina, na disciplina de banco de dados 2, 70% da nota vai vir dos exercícios que você vai fazer nesse site aí, ó. Nesse site,
A gente ainda não vai... Eu devo mostrar ele para vocês, gente, até o final desse mês. Hoje é a primeira aula só, 8 de agosto, então eu preciso que vocês aprendam um mínimo do mínimo do que eu estou pedindo aqui, ó. O mínimo do mínimo desse select, eu preciso que vocês conheçam o mínimo do mínimo dessas funções para vocês começarem a dar conta de fazer os exercícios desse site. E aí o que acontece? Esse site, ele tem exercícios, aliás, foi muito bom você ter perguntado isso, cara, porque eu já vou passar uma tarefinha para vocês aqui. Vocês já podem adiantar a vida de vocês. Primeira coisa, fazer um cadastro nesse site aí. sqlweb.com.br, vem aqui, ó, cadastro, faça seu cadastro e faz seu cadastro aí, certo? Depois que você tiver cadastrado, você entra com seu usuário e senha, o seu e-mail e senha aqui em cima, fazer login. Ixi, esqueci meu usuário e senha, depois eu vou ter que relembrar. Deixa eu ver se está funcionando os exercícios. Os exercícios funcionam mesmo sem usuário e senha autenticado, tá? Bom, resumindo, 70% da nota dessa disciplina vai ser baseado nos exercícios que você conseguir fazer desse site, principalmente os exercícios de nível 3, 4 e 5, mas os exercícios de nível 1 e 2 também vai valer ponto. Então, mais para o final do semestre, eu vou passar uma tabelinha para vocês de quantos exercícios vocês precisam fazer corretamente dos níveis 3, 4 e 5. O 1 e 2 não é muito fácil, não tem nem como errar, mas vai ser contabilizado também. Outra coisa importante de ressaltar, já que você me lembrou e eu precisava já realmente comentar com vocês desse site. Aqui nesse site, não interessa o tanto de erro que você cometeu. Para mim, não interessa quantos erros você cometeu. Porque você está errando, mas você está tentando aprender a fazer o exercício. Então, não tem problema errar. Pode errar 200 vezes, mas acertou o exercício, beleza. Aquele exercício você acertou e vai ter a pontuação dele, tá? Então, 70% da nota da disciplina aproximadamente vai ser desses exercícios que você vai fazer. O que é exercício de nível 1? Esse aqui vocês já dão conta de fazer, ó. Criar tabelas. Você já aprendeu o comando create table? Aqui está falando assim, ó, criar a tabela logradouros. Cadê a tabela logradouros do projeto? Está aqui. A tabela logradouros tem a coluna código e a coluna nome. Coluna código é integer, nome é varchar 70. Como é que eu faço isso? Create. Eu gosto da versão colorida. Vou mudar para a versão color aqui. Agora mudou o exercício. Criar a tabela editoras. Cadê a tabela editoras? Dá para ver ela aqui, ó. Então, vamos lá. Create table editoras. Esse comando aqui, vocês aprenderam ele indiretamente porque o Workbench já era automático, mas eu preciso que vocês aprendam esses comandos. Para isso, vocês vão fazer todos os exercícios de nível 1 que tem aqui. Create table editoras, coluna CNPJ, ela é char de 14. Aqui eu estou copiando lá o que está no projeto. Not null. Depois tem a coluna cidade, integer, not null. Depois tem a coluna nome, varchar de 50, not null. Oh, caramba. Depois tem a coluna telefone, char de 15. Essa é null. A coluna editoras, a telefone é null. Depois que eu defino todas as colunas, eu vou definir a chave primária, primary key, a chave primária CNPJ. Depois que eu defini tudo isso, terminei o comando, esse engine INN, depois eu tenho que falar disso para vocês, INNODB, eu completo no final. Fiz o comando, será que está certo? Eu mando corrigir aqui, ó. Corrigir resposta, ele verifica se o meu comando está correto e me dá aqui resposta correta. Se eu estivesse autenticado com o meu e-mail e senha, ele já contabilizaria esse exercício aqui para mim. Então, antes de fazer os exercícios, faça o seu cadastro para você fazer o seu login com usuário e senha, para depois você fazer os exercícios. Então, olha só, a gente podia inverter um pouquinho aqui, tá? Eu não vou passar esse exercício hoje que eu falei, não, vou deixar ele para a próxima aula. Eu vou deixar para que na aula de hoje
vocês façam os exercícios aqui do site de nível 1 e de nível 2. O exercício de nível 1, você já viu que é fácil para chuchu, né? Criar tabela. É o comando create table. É só olhar no projeto, fazer o comando e corrigir. Lembre-se de estar autenticado com o seu usuário e senha para já registrar o exercício para você. Exercício de nível 2 é o comando inserir, que também vocês aprenderam e usaram ele muito no final do semestre passado, que é para fazer um insert, para inserir as linhas nas tabelas, certo? Então, na aula de hoje, eu vou deixar para que vocês façam exercícios de nível 1 e nível 2 nesse site, depois de fazer o cadastro e fazer o login. E o exercício que eu ia passar hoje, eu vou deixar para a próxima aula, certo? Alguma dúvida? Beleza, mãos à obra, então.